No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente fala sobre um assunto que está dando o que falar, né? Um assunto polêmico. Bilionário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, fez ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no último fim de semana, sugerindo o impeachment do ministro, sugerindo também a sua renúncia, com base em alegações de que no Brasil, de que ele, na verdade, está promovendo uma censura no Brasil, já que, só para a gente poder contextualizar rapidamente aqui nesse início de jornal, a Justiça brasileira já determinou sanções, né, imposições à rede social Twitter, o antigo Twitter, hoje o X, né, para que retirasse perfis que estavam propagando o discurso de ódio no Brasil. A gente vai saber qual é a posição da CUT, a gente vai falar com o Tadeu Porto, que é secretário adjunto de comunicação da CUT Brasil, para falar sobre esse assunto, dizer o que é que está por trás desses ataques de Elon Musk, dizer como o Brasil deve se defender, e também qual é a defesa da CUT na democratização da comunicação. O Jornal da CUT, então, começa agora. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Muito bem, a gente vai conversar então agora com o Tadeu Porto, que é secretário adjunto de comunicação da CUT. O Tadeu, que vai falar, um especialista em redes sociais, vai falar sobre o que está por trás desses ataques de Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, ao ministro Alexandre de Moraes, uma figura que tem tido um papel muito importante na defesa da democracia no Brasil, também na investigação dos golpistas, em especial aqueles lá do 8 de janeiro de 2023. A gente gravou então a entrevista na própria Secretaria de Comunicação da CUT, nesta segunda-feira, e a gente vai ouvir agora esse bate-papo com o Tadeu Porto. Vamos lá, Tadeu. Então, o que é de fato democracia nas redes sociais? Olha, André, democracia, cara, ela é quando nós, dentro das condições de uma sociedade, de um convívio humano, a gente consegue fazer com que esse convívio tenha mais igualdade entre os pares, né, no geral, e que essa igualdade venha com elementos como solidariedade, fraternidade, compaixão, para que a gente possa, de fato, ter relações dentro dos direitos humanos entre nós. E dito isso, cara, as redes sociais, elas sendo um instrumento de amplificação da voz das pessoas e sendo as vozes das pessoas um instrumento de machucar, de violentar outros seres humanos, as redes sociais têm que estar preparadas para não dar amplitude a discursos violentos, a símbolos violentos, a palavras violentas, né? A gente não consegue uma estabilidade numa sociedade com as pessoas se atacando, se violentando, mesmo que seja só nas palavras, que hoje em dia já está mais do que provado que não são pouca coisa. Você pode fazer muito mal a uma pessoa ofendendo ela, xingando ela, manipulando ela. Então as redes têm essa responsabilidade de não deixar amplificar a violência cotidiana na sociedade em prol da democracia, esse bem viver entre nós. Agora, Tadeu, o Elon Musk, né, esse caso que ganhou repercussão aí no fim de semana, a gente percebe que do nada ele resolveu simplesmente atacar a justiça brasileira, enfim, fez provocações ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, que tem um papel importante na condução das investigações, né, da apuração dos crimes cometidos, principalmente no dia 8 de janeiro de 2023, naqueles atentados aos prédios dos três poderes em Brasília. Você atribui a esse ataque repentino dele a que fator? O que aconteceu? Por que ele fez isso? É difícil cravar, né, André? É difícil cravar porque é um movimento de proporções enormes. Ele navega numa crise geopolítica que está difícil para a gente entender o que está acontecendo, né? Mas é óbvio que a gente pode pensar alguma coisa, ter algumas pistas, né? Há uma ascensão da extrema-direita mundialmente. Um desses principais líderes de extrema-direita pode concorrer à eleição nos Estados Unidos, então o movimento eleitoral americano pode pautar a política do mundo todo e pode estar por trás desse ataque do Elon Musk. Você tem a questão de um medo à figura do Lula, que tem crescido internacionalmente, né?
um desses gurus da extrema-direita, que é o Steve Bannon, já chegou a declarar que o Lula é a figura mais perigosa do mundo. E, de fato, um trabalhador que chega ao poder, ele desafia muito o sistema. O Lula sabe disso e tem feito movimentos geopolíticos para enfrentar esse extrema-direita também. Então, o fortalecimento do Bolsonaro, nesse caso, frearia o Lula. Pode ser isso que está por trás também, né? Mas, enfim, pode ser que o Elon Musk está preso numa ideologia extremamente radical. Ele é um ser humano, não parece ser nada extraordinário, né? Um herdeiro. Então, pode ser que ele esteja aí com o mesmo pensamento de um Paulo Cogos da vida. Certo, mas a gente pode de antemão, ainda que seja complicado, né? A gente fazer uma avaliação correta. A gente pode, no mínimo mesmo, desconfiar que exista algum tipo de conluio, né? Como você próprio disse, o medo do governo progressista atual, do presidente Lula e tudo, no mínimo um conluio com o Bolsonaro e com os bolsonaristas, principalmente, que acabam sempre inflamando a rede social que ele é dono, que é o X, o antigo Twitter. Aliás, uma rede social que a gente sabe que está passando por uma crise, talvez não uma crise, mas enfim, uma queda no seu faturamento, né? Teve bilhões de prejuízo, né? O próprio valor da empresa caiu de 40 e tantos bilhões para 9 bilhões em apenas um ano e meio depois que ele adquiriu o Twitter. Tudo isso, interesses comerciais, interesses em dar vazão a esse discurso violento de ódio para poder inflamar a sua rede, né? O discurso bolsonarista aqui no Brasil, isso pode estar por detrás desse ataque repentino, né, Tadeu? Ou não? Acho que a probabilidade é muito grande, né? Por causa da série de eventos, né? O Elon Musk esteve aqui no Brasil com o Bolsonaro, há uma forte ofensiva aí dos bolsonaristas lá nos Estados Unidos. Querendo ou não, os americanos de extrema-direita querem que a extrema-direita se fortaleça no mundo todo, inclusive no Brasil, então a probabilidade é considerável mesmo. Agora, Tadeu, a CUT faz parte, inclusive, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, sempre historicamente defendeu a democratização da comunicação com base nisso, né, do que a gente está conversando, enfim, de você ter responsabilidade na comunicação que você faz, não propagar mentiras, nem discurso de ódio. É isso que a CUT defende? Como é que você definiria a defesa da CUT pela democratização da comunicação? É essencial, né? Porque a CUT, ela nasce de um anseio de uma democracia plena e forte, né? A ditadura de 21 anos exigiu uma resposta muito forte da classe trabalhadora, que se organizou de maneira considerável, né? Uma resistência muito forte. A CUT já está com mais de 40 anos. Os pilares de nascimento da CUT é a democracia, e os pilares da democracia é a comunicação democrática, vamos dizer assim, né? Por isso que a CUT também participa do FNDC com muito orgulho, sabe que é uma luta constante para que cada cidadã tenha a possibilidade de ter voz para lutar pelos seus direitos, para garantir os seus direitos, para manter os seus direitos, para se proteger dos ataques que recebe nessa sociedade tão desigual que a gente vive, e rumando em prol da igualdade social mesmo. Para a gente quase finalizar aqui, está em discussão no Brasil a regulamentação ou regulação das plataformas, das redes sociais no Brasil, algo que já aconteceu inclusive na Europa. Desde fevereiro já há uma regulação, enfim, uma moderação, né, das redes sociais. Elon Musk, voltando agora um pouquinho ao Elon Musk, você considera que ele queira que o Brasil continue sendo uma terra de ninguém para ele conseguir exercer seu poder, dar asas para a extrema-direita continuar? Não continuar, né? Continuar não continua, mas para ela tentar, não vou nem dizer reaver o poder, tentar dar um golpe de fato. Aliás, ele disse até isso, né, em relação a um país da América Latina, a Bolívia ou Venezuela, recentemente. Nós damos golpe em quem nós quisermos. Você acha que tem essa intenção também, Tadeu? Acho que sim, é muito provável, né? Foi na questão da Bolívia, por causa do lítio, que é um semicondutor importante para o mercado de baterias, né? O Brasil também tem lítio, sabe? Há um interesse imperialista histórico no Brasil, porque o Brasil tem recursos naturais
abundantes, gigantescos, né? Tem um povo muito trabalhador, e se ele resolve agregar valor aos recursos naturais, o Brasil se torna uma das grandes economias do mundo, batendo de frente, inclusive, com os Estados Unidos. Então, o imperialismo, ele demanda da gente há séculos, né? Fica difícil imaginar que ele está de fora num momento desse. Então, acredito que há sim uma ofensiva imperialista para cima do Brasil. E o PL seria importante ser votado, né, cara? Justamente como proteção interna do Brasil, né? Mesmo aqueles que têm dúvidas, né? É natural você ter dúvida num processo tão novo como é das redes sociais, né? São décadas apenas que tem, né? Mas uma regulamentação coesa vai ajudar o país a se proteger desses ataques, porque a internet conecta todo mundo. O ataque pode vir dos Estados Unidos, como está vindo agora, da China, da Rússia, da Europa. E ter soberania nacional é muito importante para se proteger, né? Muito bem. Tadeu Porto, secretário adjunto de comunicação da CUT, obrigado pela participação aqui no Jornal da CUT, falando sobre esse tema tão importante. O Jornal da CUT, então, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.